Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. No programa desta terça-feira, destacamos para ti artes visuais, teatro e muito mais. Começamos o programa com música, porque inicia amanhã a segunda edição do Festival de Música de Nova Prata, com uma série de atividades, além de shows musicais. São atividades de formação, divulgação e de fomento a novos talentos. Para nos falar mais sobre tudo isso, está aqui conosco a Liege Biasotto, que é a produtora do festival. Tudo bem, Liege? Seja bem-vinda. Tudo bem, Domício. Obrigada pelo convite, pelo espaço. E chegando à segunda edição de um festival necessário, né? Não só na região, que já está acontecendo festivais como o Festival de Música de Rua, mas para o Rio Grande do Sul como um todo, né? Festivais com música, não só com música, mas também com formação, né? Sim, o festival nasceu em 2015. No ano passado a gente não conseguiu realizar. E aí esse ano a gente está trazendo uma programação super rica, são quase 18 atrações, mais um eixo formativo. Toda a programação é gratuita. E a gente está muito feliz de levar esses convidados para a cidade de Nova Prata, né? E o festival tem uma característica, né, que é a característica de trabalhar principalmente, nessa edição não exclusivamente, mas com a música instrumental, né? Sim, ele tem uma pegada bem instrumental de convidados. A gente tem o Jonatas Ferreira, que é um cara de Passo Fundo, do Fingerstyle, e o Adrian Belu, que é um americano de Sacramento, Califórnia. É a primeira vez que ele vem para o Brasil e ele tem essa técnica que é super inovadora. Temos o Quinteto Cangerana também, o Gabriel Selvagem, numa linha mais tradicionalista, e o Borghetti, né, que encerra as apresentações. E uma das novidades esse ano é trazer também um pouco de teatro musical, né? A gente tem um grupo convidado que é o De Pernas pro Ar, com o espetáculo Automáquina, do Luciano Weiser, onde ele é um inventor e monta uma traquitana gigante de 8 metros de altura e faz algumas performances musicais ao longo do espetáculo dentro desse cenário absurdo que é o Automáquina, né? E a possibilidade de o público da Serra, ali das imediações, está prestigiando algumas bandas que já fazem parte da cena, estão bem estabelecidas na cena aqui na região metropolitana e também na cidade de Porto Alegre, né? Sim, esse ano a gente lançou a Mostra Paralela de novo, onde a gente selecionou 6 bandas, que é a Vena, o Kula Jazz, a Moio e a Trabalhos Espaciais Manuais. E uma novidade que a gente lançou esse ano é a música de câmara, onde a gente selecionou 2 bandas, o Área Trio, que é de Caxias do Sul, e as Mulheres de Bá, que é um conjunto de mulheres aqui de Porto Alegre, para levar música também para as capelas do interior de Nova Prata, né? Então a ideia esse ano é dar uma descentralizada da programação, não ficar só ali na praça, mas poder levar um pouco para a zona rural da região da Serra. Pô, super interessante, né? E as atividades de formação, como é que elas funcionam? Além dessas apresentações musicais, dessa vez também o festival também entrou um pouco mais numa ideia de trocar, fazer com que os músicos troquem com o público e principalmente para quem já tem uma iniciação musical, né? Sim, a gente tem um eixo formativo que é bem diverso, assim. A gente inaugura o festival amanhã com um concerto didático da Orquestra de Câmara da UBRA para 500 crianças da rede pública entre 8 e 13 anos. A gente tem algumas oficinas bem técnicas de formação, tanto do método de fingerstyle como sobre o mercado de música, né? A ideia é promover bate-papos em todos os dias com os artistas convidados, para que tenha essa troca entre os artistas e que o público também possa interagir com os músicos. E a gente também tem um eixo formativo para o ensino médio, que é uma oficina sobre tom e elis, que é um dos conteúdos do vestibular da URGS esse ano. Então a gente também tem essa preocupação de ir além do ensino escolar tradicional, né? E uma oficina de musicalização infantil para pais e professores, para, enfim, poder formar todos os tipos de público, né? Desde dos bebês pela oficina de inicialização musical, as crianças no concerto didático, até o público profissional da música, né? Todas essas atividades são com entrada franca, mas com relação às oficinas, como é que ainda dá para escrever, dá para participar? Como Sim, funciona? a gente ainda está com as inscrições abertas. O nosso site é festivaldemusicadeNovaPrata.com.br. As inscrições são gratuitas e online e toda a programação do festival é aberta, né? O eixo principal acontece na praça da cidade, então é um festival super democrático.
a ideia é que a gente tenha bastante gente curtindo esses próximos dias ali com a gente. Bom, então o pessoal passar lá no site lá para se programar que de 22 a 26 de novembro acontece a segunda edição do Festival de Música de Nova Prata. Obrigado, Leste, pela tua presença aí. Obrigada, Damício. Certo? Obrigada pelo espaço. Bom, com a apresentação de trabalhos de Vera Chaves Barcelos, foi lançado o projeto Move Video Arte na Galeria da Cinemateca Capitólio Petrobras, com curadoria da Marta Biavaschi. Confira aí a matéria. Com novas versões, a série de fotografias do corpo humano ampliadas em close Epidermicscapes, criadas há 40 anos pela artista Vera Chaves Barcelos, foram feitas a partir de impressões de fragmentos de pele sobre papel vegetal. São experimentos e reproduções das possibilidades da imagem. Então, a primeira artista escolhida foi a Vera Chaves Barcelos, que integra o acervo com a obra Epidermic Escapes. E essa obra, originalmente, é uma obra de 1977, que a Vera Chaves Barcelos fez junto numa exposição com o grupo coletivo Nervo Óptico, quando naquele momento ela exibiu essa obra como um audiovisual em slides, com a própria voz. Essas imagens projetadas, que agora elas foram digitalizadas, e a Vera criou um novo vídeo a partir dessa série, com uma nova voz, com um novo texto, a voz dela mesma, da artista. Essas imagens são peles, impressões de peles ampliadas, fotografadas. Um novo projeto de videoarte se inicia na Galeria da Cinemateca Capitólio Petrobras. A ideia surgiu da coordenação de cinema, vídeo e fotografia da Secretaria Municipal de Cultura, junto com a coordenação de artes plásticas da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. Aí eles me convidaram para fazer a curadoria a partir do acervo da Pinacoteca Rubem Berta e da Pinacoteca Aldo Locatelli, a escolher artista, né? E aí eu achei interessante artistas que também trabalham com a plataforma audiovisual, com a experiência audiovisual. Então, propor um desdobramento dessa obra, desse artista que integra o acervo das pinacotecas, com um trabalho com imagem em movimento, como um desdobramento cinemático desse trabalho. A cada imagem cria-se, a cada detalhe dessa pele, ela cria uma paisagem da pele. E essa fala dela, muito pessoal, através da voz dela mesma, são adjetivos de pele, né? Como assim, possibilidades da pele. Então também tem um caráter de infinito, assim, né? Contínuo, que vai se desdobrando. Antes do intervalo, uma dica musical. O show Androgenismo retorna a Porto Alegre para uma sessão única hoje às 8 da noite no Teatro de Arena. No palco, Valéria Houston e Gisele Almandover, acompanhadas pelos músicos Rafael Herê e Rodrigo Apolinário. O repertório remete ao universo LGBT, com músicas de Caetano Veloso, Chico Buarque e outros nomes. Vamos no intervalo e já voltamos. Uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença. Prefiro achar que é só um ano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só um ano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo.
Estamos de volta com Estação Cultura e agora nosso assunto é teatro, com a estreia da temporada do espetáculo A Noiva de Cristal, texto e direção do carioca Márcio Azevedo, que chega ao Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana. Para nos dar mais detalhes da montagem baseada em uma história real, estão aqui as atrizes Ana Guasque e Joana Isabel. Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindas. Muito obrigada, muito carinho aqui pela Estação Cultura, que apoia tanto o teatro, a arte em geral. Muito obrigada. Bom, a gente está aqui para dar visibilidade às coisas que acontecem realmente no Estado ou que passam aqui pelo Estado. Bom, vocês trazem ao Estado essa história, que é uma história de amor, de certa forma, o amor como ele tem que ser, daquela forma incondicional, isso? Isso, é uma história que é uma história verídica, a peça é inspirada na história real de uma familiar do diretor, que também é autor do texto, e fala sobre amor e loucura. Então, se passa num hospital psiquiátrico na década de 50, conta a história da Dulce, que sofreu, entre aspas, um suposto abandono pelo noivo nas vésperas do casamento e não soube lidar com isso e aí traz toda a questão da patologização da mulher, que ela teve reações emocionais de acordo com a situação, mas a família então encaminhou para uma clínica de repouso, para um manicômio, então reflete toda essa questão de o quanto uma mentira pode acabar com a vida de uma pessoa, qual é esse limite do amor, os seus extremos, Fala sobre muitas coisas importantes que estão de acordo também com o nosso tempo de hoje, Pois é, as coisas com relação até o que é realmente estar são, nessa loucura que a gente vive hoje em dia, mas parte da questão do amor para entrar em temas muito mais complexos, não que o amor seja menos complexo, mas muito mais densos com relação à nossa sociedade. Até esse papel da mulher, o papel do olhar para a mulher, as coisas de se comporta, não tenha reações extremadas, que aí acaba fazendo com que essa personagem acabe caindo no manicômio, por aí. E como se passa numa época de 1950, onde a expressão emocional como um todo, ela não era muito bem-vinda. Sobretudo, assim, no papel da mulher, onde a mulher era vista como um ser também que tinha expressões demasiadas. Então, numa situação um tanto trágica de ser abandonada na porta da igreja, isso leva uma pessoa a um colapso emocional. E como a sociedade daquela época não podia suportar, então a Dulce passa para a situação de ir então para dentro do manicômio, onde ela pode então viver essa situação e expressar. Mas também como esse ambiente também ele pode ser destrutivo. O ambiente que leva também à própria questão da loucura, que também pode ser relativizada, Na peça a gente trata isso. Assim como muitas vezes hoje qualquer reação feminina, mas está sendo histérica aqui. Não só feminina, naquela época, todas as pessoas que eram um pouco diferentes eram encaminhadas para o manicômio. Às vezes até pessoas que eram encontradas na rua sem documentos eram encaminhadas para o manicômio. Famílias abandonavam os seus familiares ali, até crianças eram abandonadas ali dentro do hospício, E isso vem muito de acordo assim com o nosso tempo de hoje, todas essas questões, o que é diferente, o quanto nós somos capazes de acolher quem pensa diferente, quem se veste diferente, quem tem uma opção sexual diferente, essas pessoas todas eram consideradas loucas. Para não ser vista pela sociedade. Exatamente. E como é que a peça se desenvolve em termos dos personagens de vocês? E ainda tem a questão dos textos, que são textos trazidos de vários escritores nacionais. Sim. O Marcinho fez uma coisa dificílima e lindíssima, que ele conta essa história fazendo inserções poéticas, reunindo fragmentos de textos de vários autores. Então tem Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, Carlos Drummond de Andrade, textos de Freud, Oscar Wilde. E então ele conta essa história de um jeito que é contundente, profundo, que é um drama, mas ao mesmo tempo permeado de poesia. E a poesia traz uma leveza dentro dessa profundidade sombria, Então é algo muito bonito, assim, o que ele conseguiu fazer.
Bom, e um momento para entrar um pouco mais nesses assuntos super densos é algumas sessões que logo após vão ter debates, né, conversas, né? Como Exatamente, a gente vai receber pessoas, então, após o espetáculo, para tratar sobre esses temas. A gente vai receber, por exemplo, o diretor de uma clínica ali de Canoas, Santa Tecla. A gente vai falar, então, sobre essa realidade da doença mental, dos procedimentos que podem ser diferentes daquilo que comumente é usado. Vamos receber também o fotógrafo, que teve assim, uma participação muito importante também na criação estética do espetáculo. E mais pessoas que a gente vai receber também, antropóloga. Posso dar as datas? Então, porque a gente fica ainda essa semana, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, até domingo, dia 26. Então, na quinta, dia 23, após o espetáculo, tem bate-papo com as assistentes sociais Pamela Braz e Sônia Guasque, com a psicóloga Vitória Guasque, as duas Guasque são minhas irmãs. Dia 24, nós temos bate-papo com o Nilson Lemos, diretor da Clínica Santa Tecla, e com o Jorge Aguiar, que é o fotógrafo do espetáculo, que ele tem todo um trabalho de fotografia documental que fez dentro do manicômio judiciário. Dia 25, nós temos bate-papo ainda com a psicóloga e master coach Marielle Ingues e com a cônsul de Portugal, Adriana Ribeiro. Na semana passada, nós tivemos bate-papo com a cônsul britânica, Denise Krauschon-Pelin, com a antropóloga Maria Helena Nunes, com o psicólogo Jeremias Wickert, com os consteladores familiares Michele Dávila e Di Dávila, e teve bate-papo com o diretor também sobre o processo criativo. Então, o espetáculo ele está trazendo está fervilhando, né? A gente está tendo essa oportunidade também de debater com o público sobre essas questões no final, que é muito rico. Bom, antes da gente encerrar, tu tinha trazido foi a questão de falar daí um pouco da equipe técnica. Por favor, não só da equipe técnica, mas de todos os queridos que se envolveram com o projeto, que acreditaram. Nós fizemos esse espetáculo sem patrocínio nos dias de hoje. Então, assim, foi um processo criativo muito rápido, intenso, amoroso e que um precisou do outro. Então, o texto e direção do Marcinho Azevedo, que é do Rio, a locução em off do Marcos Breda, a cenografia da Zoé Degani, no elenco eu, Ana Guasque, a Joana Isabel, a Caroline Vettori, o Fabrício Zavarese, dois queridos que não estão aqui com a gente, mas que têm, assim, nosso completo coração. O figurino da Zoé Degani e do Marcinho Azevedo, o design de luz, Batista Freire e André Vinovski, a fotografia do Jorge Aguiar, a arte gráfica, a Gabriela Cima, costuras, o ateliê de costura Lori Peruzzo, cabelos Adriana Flores, do Corte Zero, assistência de direção Fabrício Zavarese e a Caroline Vettori. A trilha sonora foi o Marcinho Azevedo, né? A produção nossa, minha, da Joana, da Malu Guasque, Rafael Carreteiro, e uma realização conjunta nossa para falar de amor, porque nós precisamos falar de amor, o mundo precisa de amor, precisamos trabalhar com amor, precisamos nos relacionar com amor em todos os aspectos da nossa vida, em todas as nossas relações, sejam profissionais, sejam de amizade, sejam na família. Precisamos de amor no mundo, precisamos de amor na terra, precisamos de amor no Brasil, precisamos de amor na nossa cidade, precisamos de amor para que essa TVE se mantenha viva, precisamos de amor. Precisamos falar sobre amor. E praticar, né? Mais do que falar, praticar. Mas falando, a gente vai introjetando para conseguir praticar. Né? Então, nosso processo criativo foi extremamente amoroso, graças a Deus, né, Joana? Sim. Foi uma experiência muito linda, que nós só agradecemos e esperamos o público para compartilhar amor conosco. Para trocar, então, no domingo, de quinta a domingo, das 19h30, domingo às 18 horas, A Noiva de Cristal, ali no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. A Ana leu ali a ficha técnica ali para ver quantas pessoas são envolvidas nessa densa e complexa cadeia da cultura e da economia da cultura. É importantíssimo, né? Tem 10 segundinhos ainda, muito rápido? Dois. Assim, os nossos apoiadores, que sem eles teria sido inviável. Móveis do Bem, Hotel Palácio, a antiga Casa X, Claríssima, Brick Chic, Zalux, Gambrinos, Ateliê de Massas, Virgínia Mansan Noivas, que nos doou o vestido de noivas para a peça. Então, todos, assim, sem
sem que todos tivessem dado as mãos, nós não teríamos conseguido levantar esse espetáculo sem patrocínio, nós conseguimos. Então, assim, nosso muitíssimo obrigada. E o último elo é o público, né? Então, as meninas aguardam vocês todos lá. Obrigado pela presença, certo? Obrigada. Bom espetáculo. Certo. Muito obrigada. Bom, as 8 obras da exposição de Bruno Novelli, intitulada Macaco Azul, podem ser conferidas na Galeria Gestual até o dia 25 de novembro. As cores intensas da paisagem tropical brasileira estão na mostra mais recente do artista visual Bruno Novelli. Macaco Azul inclui uma produção em camadas nos suportes, como pintura em tela e trabalhos digitais. Explorando temas como representação da natureza e o pensamento racional do homem, Bruno se utiliza da floresta como símbolo para abrir o debate na relação que também ocorre em um ambiente urbano. Tudo obtido a partir de registros fotográficos encaminhadas durante visita à Amazônia, à mata próxima da costa de Santa Catarina e São Paulo. Vários projetos desse gaúcho que vive há 4 anos na capital paulista são baseados em GIFs animados. Bruno é formado em design gráfico, articula pesquisas artísticas e é cofundador do coletivo experimental Metagrafismo. A relação do seu trabalho com a natureza é sempre presente pela observação desde quando começou a desenvolver seu traço. Nos últimos anos, participou de exposições individuais em São Paulo, na Inglaterra, na Espanha, no Japão, na Dinamarca, no México e nos Estados Unidos. Para marcar 3 décadas da Casa de Cinema de Porto Alegre, o coletivo vai disponibilizar para streaming, gratuitamente, 30 títulos. É isso, Ana Azevedo, tudo bem? 30 anos, 30 títulos. Bom, e esses títulos que perpassam, a história do cinema gaúcho e demonstram como o cinema gaúcho se tornou uma indústria crescente, forte, uma cultura super viva, apesar dos momentos difíceis. Então, é um histórico de como caminhou nos últimos 30 anos essa própria indústria aqui no estado, né? A gente, esse ano, na verdade, a gente completa os 30 anos no dia 22 de dezembro, que é sempre a data que a gente comemora. E este ano a gente resolveu dar um presente ao nosso público, que é disponibilizar esses filmes gratuitamente. Então, a cada dia entra um filme novo e esse filme fica uma semana em cartaz para streaming, né? E é sempre um filme que ou ele foi realizado naquele ano, ou então seria um por ano, né? Uma cronologia. E quem entrar no nosso site para assistir o filme vai encontrar também um pequeno texto que a gente contextualiza um pouco o ano, né? 1987, que foi a criação da Casa de Cinema, o que aconteceu no Brasil e no mundo. Enfim, então a gente faz conta um pouco essa história dos 30 anos através do site da Casa de Cinema. Dá para ter um mapeamento sociocultural gaúcho brasileiro a partir disso também, né? Rápidas pinceladas, mas é uma das funções do cinema, né? Quando a gente fala em arte e representatividade, fala de identidade, a gente está falando sobre isso, né? Do quanto o cinema mostra o que está acontecendo, né? Eu acho que o cinema, ele tem a capacidade tu tem a capacidade de ler uma determinada época através do que ele diz e através da forma como ele é feito também, né? A própria linguagem utilizada, os recursos que se tinha para fazer também dá um pouco da informação do que era aquela época, né? Do pensamento que se tinha naquele momento, qual era a preocupação que se tinha naquele momento para falar de uma determinada coisa. Então, tem filmes que eu acho que dizem muito da época. Tem outros que, infelizmente, ainda estão muito atuais, como O Ventre Livre, que está nessa mostra, que é um filme que fala de direitos reprodutivos, né? Toda a questão de aborto, esterilização e gravidez na adolescência. Infelizmente, ele está muito atual, porque quando a gente olha o filme hoje, diz, nossa, a gente não, o que avançou, o que parecia ter avançado, está correndo o risco
de voltar atrás com essa PEC que está sendo votada, né? Então, eu acho que assim, os filmes, sim, eles não estão ali sozinhos. Eles estão ali contando a história da Casa de Cinema, contando a nossa história, mas falando um pouco de todos nós, né? Do Brasil e de todos nós. Bom, ali é uma oportunidade de conferir esses últimos 30 anos, ou parte do que a Casa de Cinema produziu ou esteve trabalhando em conjunto. E os próximos 30? Não, os próximos 30 não vamos tão longe, né? Mas o que a Casa de Cinema está preparando? 30 anos. Preparando agora. Então, a gente está, neste momento, rodando um longa-metragem com direção do Jorge Furtado, né, a produção da Nora Goulart. A montagem o Giba já está montando. Eu fiz roteiro junto com o Vicente Moreno e o Jorge. É uma adaptação da peça Rasga Coração do Valdo Viana Filho. Além disso, a gente está finalizando Baleia, que é uma coprodução Casa de Cinema e uma empresa do Uruguai, um filme dirigido pelo Ismir Filho. Um filme brasileiro, bem bacana, está em finalização. E ainda tem outro também em finalização, que é o filme do Denison Ramalho, que já está, Morto Não Fala, que também está em finalização. E ainda... O Denison que é gaúcho, né? Denison é gaúcho, começou a trabalhar com a gente. E no ano que vem também tem mais um longa, que é Os Olhos de Ernesto, que aí é um que eu vou dirigir. Então tem muita coisa acontecendo. Assim, eu acho que a Casa de Cinema, nesses 30 anos, sempre agregou muita gente, né? E uma das coisas que a gente tentou fazer nessa mostra é ter filmes que demonstrem um pouco todas essas pessoas que passaram por ali. Hoje nós somos 4 sócios, né? Já fomos 13, já fomos 6 e agora somos 4. Mas muita gente circulou, se agregou, trabalhou junto com a gente, colaborou, ajudou a fazer esses filmes todos, né, que a gente fez. Certo, Ana, queria agradecer a tua presença e parabenizar a Casa de Cinema pelos seus 30 anos, certo? Tá bom, muito obrigada. Bom, e a gente vai encerrando Estação Cultura por aqui mesmo. Eu fico conversando com a Ana Azevedo, mas amanhã a gente volta ao vivo a partir da 1h30. Tchau, tchau. Chegamos no site.